Hoje, pessoal, hoje peço desculpa, mas não vou passar o programa todo. Tive a ver o jogo de futebol e só saí à meia-noite do trabalho, portanto não tive tempo de gravar. Mas como eu tenho consideração para o pessoal que vem aqui exclusivamente para ouvir os debates dos programas desportivos, então eu vou pelo menos gravar uma parte, já que hoje foi a Assembleia Geral do Benfica e ficou algumas coisas para dizer. E eu também quero falar um pouco sobre essa Assembleia Geral e sobre algumas intervenções de alguns artistas. Mas agora vamos passar ao que interessa, que é o que é que nós acabamos de ver. Estou a falar do jogo de Portugal contra a Colômbia. O que é que nós acabamos de ver? Aquilo foi o quê? Foi a Colômbia contra uma equipa do Inatel? Foi o quê? Vocês conseguem-me explicar que uma seleção que vinha aí, e eu próprio, aquela seleção portuguesa no papel, pode ser campeão, pode ganhar uma equipa qualquer, tanto que já ganhou. Ainda há bem pouco tempo ganhou a Espanha e ganhou a Alemanha. Portanto, mas este esquema agora de jogo do Martínez, isto é uma coisa que até é de regalar os olhos. E agora não vamos bater mais no Ronaldo, porque é assim, o Ronaldo tem aquele papel de estar lá, pinheiro, pino, chamem-lo aquilo que quiserem. Vamos dizer que é um pino que está lá à frente, mas precisa de ser servido. Prontos, a bola não chega lá. Raramente chega. Hoje não sei quantas vezes chegou, acho que nenhuma. A única vez que tivemos 5 jogadores dentro da área, o Rafael Leão remata a baliza. Quase todos os jogadores da seleção portuguesa, quando podem rematar, preferem passar o Ronaldo. Quando estão muito melhor enquadrados para rematar. A única vez que tínhamos mais de um jogador dentro da área, o Rafael Leão remata a baliza. O problema não é esse. Então, seleção portuguesa, uma equipa, um meio campo de luxo, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. Onde é que está esse meio campo de luxo onde os defesas centrais da Colômbia davam-se ao luxo de abalar por aí afora, passavam pelo nosso meio campo, iam até à nossa grande área. E isso aconteceu várias vezes. O defesa central da Colômbia várias vezes pegava na bola e ia por aí afora. Segundo as bolas, bola. Segundo as bolas, bola. Zero. Nem uma que ganhámos, nem uma segunda bola. Depois também não percebi a introdução do Rubén Neves no lugar do João Neves, mas que no fim até se veio a confirmar que não se notou. Eu nem sei quem acabou o jogo. Por acaso nem sei quem acabou o jogo. Se foi o João Neves, se foi o Rubén Neves, porque nem um nem outro não os vi. E como são os dois Neves, olha, não sei. Não sei se eles têm instruções do Martínez para estarem enfiados lá atrás e só mandarem a bola para trás. Não sei se é os clubes que não querem que eles se lesionem, mas este esquema de jogo, claro que eu estou a ser irónico, isto é mãozinhas ali do Martínez, do nosso Roquinha. Como é que é possível uma seleção destas com estes jogadores jogar assim desta maneira que vergonhosa? O melhor jogador em campo foi o Diogo Costa. E os outros dois foi o Renato Veiga e o Rubén Dias. De resto não vou destacar mais nada. Até poderia dizer o Pedro Neto, mas só que o Pedro Neto pegava na bola, corria e quando estava por conta estava sozinho. Porque os outros estavam tudo lá atrás. Isso aconteceu várias vezes. Ou seja, o Pedro Neto abalava ali pela linha afora e depois tinha que parar porque nem Ronaldo, nem nada, não se via ninguém. E tinha que voltar para trás ou perder a bola, ou então começa de novo. Isto é um esquema de jogo que eu sinceramente acho que nunca vi nenhuma equipa jogar. Acho que nem o Uzbequistão, ou o Cazaquistão, nem o Iraquistão. Nunca vi este esquema de jogo. Eu quando jogava a bola nos tritais e na tela, não me lembro de fazer jogos destes. Pelo menos o meio campo ainda existia. Podia ser um cepo, igual a mim, mandavam para lá a bola, mas estava lá alguém lá para receber a bola ou para as segundas bolas.
e trocávamos. De vez em quando era a outra equipa que ganhava a segunda bola, de vez em quando era a nossa equipa, mas pá, isto não há fim de jogo. Eu estou a falar assim nesta linguagem tasca e de café, porque isso depois para as bolas e as setas e as estatísticas e as áreas quentes, isso é para outros canais. Eu gosto de ver futebol com os olhos. Também joguei há muitos anos o futebol. Claro que vocês podem, oi futebol. É pá, bola é bola. Não há ciência nisso. E toda a gente que vê há muitos anos de futebol percebe um bocado de futebol. E não é preciso perceber muito para saber que esta seleção do Martínez, que este jogo de Portugal que é zero, deve ser das piores seleções, o pior futebol que deve estar neste Mundial. Quantas vezes nós não vimos jogadores de Portugal parados, completamente parados, com a bola nos pés a olhar? Paradinhos, parados mesmo. Portanto, venham-me dizer que agora a culpa é do Ronaldo. O João Félix há uma jogada lá na primeira parte que ele para e está lá para uns 20 segundos parado. Tudo a passo, tudo feito a passo. Vitinha, bola para o lado, bola para trás, bola para o outro lado. Rubén Neves igual. João Neves igual. Bruno Fernandes, um pouco diferente. Pedro Neto, baixa a cabeça e corre até chegar lá acima e ver que não tem ninguém. Epá, isto sinceramente, isto é mesmo zero, meu. Isto é zero. Os jogadores não pressionam. E depois não venham cá com a história dos campeonatos e não sei o quê, porque os colombianos, além de serem mais velhos que os portugueses, porque a média de idades da Colômbia é maior que a de Portugal, são todos jogadores de 20 e tal, 30 anos, e os 30 e tais, e muitos tais, mas a vontade, pá, é que a vontade é que depois nós não queremos falar da tal conversa da praia e das bolas de Berlim e das fotos e daqueles vídeos que eles fazem, aqueles shorts para os Instagrams, essas merdas. Assim, nós não queremos ir buscar isso, mas depois quando se eles fizessem essas porcarias, fossem à praia, fossem para a bebedeira, fugissem do hotel Piropotedo, fizessem aquilo que quisessem, mas depois chegassem ao campo e dessem o litro, ninguém dizia nada. Agora assim um gajo tem que ir fazer aquele papel ridículo de Vítor Pintos e dessa escumalha. E pá, se calhar a praia, se calhar a descontração a mais. Não sei, pá, não sei. A única coisa que eu estou a achar mais divertida ainda deste Mundial todo é o ambiente. O ambiente. E agora aquele canal que está no YouTube, que é o Live Mode, que podemos ver os jogos, podemos ver eles lá com as comunidades portuguesas. Acho que isso é bastante mais interessante do que o próprio jogo em si. Eu se calhar perco mais tempo vendo as lives do Live Mode, eles com as comunidades portuguesas e a mamarem bifanas lá nos Estados Unidos e essas coisas. Acho isso muito mais piada do que o jogo de futebol, porque Portugal é zero. E eu disse, este é que era o jogo da prova dos 9. Aquele jogo contra o Uzbequistão, aquilo é um jogo daqueles que aquilo não conta para nada. Essa seleção, isso não existe. Se nós juntássemos aqui uns 3 ou 4 cepos aqui na minha rua, se calhar conseguimos dar luta ao Uzbequistão ainda, todos com 40 e tal anos no cu. Pois. E um gajo está estressado, porque um gajo chega saindo à meia-noite à pressa para me despachar e arranjar qualquer coisinha para beber e para petiscar e não sei o que, depois de estar ali eu todo seco, como um bocado de cortiça, vendo um jogo miserável. Pá, se eu tivesse a Sport TV, se calhar vi o jogo do Congo contra o Uzbequistão, de certeza que deve ter sido melhor que esta porcaria de jogo, que isto é zero. E pá, e o Roquinha, se fosse eu que mandasse, já não estava lá no outro jogo. É pá, ia lá o Gadilhudo lá comandar, o João Pinto, o Tony, está lá tanto treinador. Foi uma comitiva, pai, de umas 100 pessoas. O Ricardo Carvalho, aquilo são mais de 100 pessoas. Ponha lá o Tony. Pronto, está lá o Tony, é treinador. Esse sei eu que ele é treinador. Não sei se é grande coisa agora nesta altura, mas pelo menos já me fez a festejar um campeonato do Benfica. Já foi há muitos anos, é verdade, mas prontos, treinadores há. E malta que percebe de bola. Portanto,
Roquinha, para mim, esse era já fora. E depois, vacas sagradas no próximo jogo, também fora. E aqui se vê a falta que fazia um jogador como o Palhinha neste tipo de jogo. Está lá o Samu, não sei quantos, que não sei onde é que eles foram desencantar. É verdade que o rapaz esforça-se muito, tem muita vontade, mas estarmos a comparar o Samu com o Palhinha, isto é uma palhaçadinha, é uma palhaçada autêntica. Isto é uma palhaçada. O Palhinha é um gajo feito para jogos deste género. E não temos lá ninguém como o Palhinha. Porque o nosso meio campo é tudo muito um pique-pique, com jogadores de palmo e meio. Ok, são muito técnicos. Pá, eles jogam muito bem lá no PSG. Mas o PSG tem lá uma carrada de gajos rápidos e que fazem o resto que a nossa seleção portuguesa não tem. Claro que o Vitinha, que é muito bom, e mais o João Neves lá no PSG, tem uma boa defesa atrás, tem uns bons atacantes à frente, tudo gajos rápidos. O bolador, tem o bolador na equipa, tem dos extremos melhores do mundo. Agora aqui em Portugal parece que é meia dúzia de gajos que se juntam, que é para fazer um jogo de amigos para a bebedeira. Pronto, Portugal já chega, vocês já perceberam, vocês viram o mesmo jogo que eu, com certeza que também estão tão revoltados como eu. Eu realmente até nem costumo ligar muito à seleção, mas agora não sei porquê, não sei se é por não haver futebol, um gajo tem que ligar a qualquer coisa e pronto, olha, e está-me a dar raiva, olha, vou só fazer o vídeo mais rápido que é para ir ver a Argentina, pode ser que seja melhor que esta porcaria que eu acabei de ver, que isto é vergonhoso. Eu acho que e depois os portugueses que estão lá nos Estados Unidos e os que foram de propósito para ver uma porcaria destas, onde Portugal claramente estava jogando para o empate, quando estava em segundo lugar, isto pá, só cabe mesmo na cabeça ou do Ruca, não sei, sinceramente esta seleção está morta. O Gonçalo Ramos foi para lá de férias, nem um minuto que faz. Há uns tempos atrás ainda tinha direito de entrar aos 88, 90, 85, ali que já era muita sorte. Agora nem direito tem, que é para entrar já lá para dentro. Nem direito tem. Nuno Mendes consegue-se ver que não está em forma, cansou-se muito depressa. O João Cancelo, para mim, não era titular. Em todos os jogos que fez, vê-se que está completamente fora dela, completamente fora. Bernardo Silva, igual. Mas, tanto que hoje que nem sequer entrou o Bernardo Silva só para andar lá com a geleira, com as bebidas, não serve para mais nada. Não sei o que é que ele vai fazer lá no Real Madrid. Eles no Real Madrid têm que ter uma equipa mesmo muito forte que lute pela bola, porque o Bernardo Silva só vai andar lá a pisar cascas de ovos. Pronto, agora é que acabou mesmo. Em relação à Assembleia Geral do Benfica, como os benfiquistas já devem saber, o orçamento foi aprovado. Já se esperava, não é? Apesar de tudo e mais alguma coisa já. Mas eu só queria falar desta Assembleia Geral por umas intervenções infelizes que eu acho que foram infelizes. Não gostei nada, mas mesmo nada daquela intervenção do Margarinas. Do Margarinas, não, do Vaqueiro, não, como é que é? Do Manteigas. Eu, no início, quando ele lançou a sua campanha a presidente do Benfica, foi a primeira pessoa que eu apoiei. Vocês que já me conhecem há mais tempo, vocês souberam que eu estava do lado e era para apoiar o João Diogo Manteigas, mas o João Diogo Manteigas tem um problema grave, que eu já vi, que ele fala demais e fala muito, e se ele fosse o presidente do Benfica, era um fartote para a média livre, para o Vítor Pinto e para essa companhia. Era um fartote. Ele a todos os dias a dar discursos e a dar comunicados de tudo e mais alguma coisa. E a sua intervenção que ele fez, que eu não me esqueci, mas vou só ver aquela de questionar o Rui Costa, que qual é que era o central que já tinham contratado, se era o Jiménez, se era o Skriniar. Isto não é nada mais, nada menos do que protagonismo. Mais nada. O Rui Costa falou só para descansar os sócios a dizer que estava-se a tratar.
e o senhor Margarinas decidiu que não vale a pena a gente estarmos a fazer as coisas em segredo, é melhor logo espalhar pelas CMs TVs e para os Vintores Pintos e para essa cambada toda, é melhor metermos mais veneno para a conversa. Não gostei nada desta atitude. Uh, sei que o Mauro Xavier, que também ia falar sobre as perguntas que fez na Média Livre, para mim também perdeu a credibilidade toda. Só o facto dele ir dizer o que é que se passa lá na Assembleia do Benfica para aquele canal de Média Livre e andar lá também a chular o Benfica e andar depois em programas desses vergonhosos que só enterram o Benfica, para mim nem esquece as perguntas que ele fez, não sei, nem me interessa porque não vi o programa da Média Livre, até porque estava a trabalhar, mas sei que pelo que me constou que as intervenções dele também não foram grande espingarda e também só buscam é destabilizar e mais nada. Para quem pensa que eu estou aqui e quem não me conhece que eu estou aqui a defender o Rui Costa, para mim o Rui Costa não era o presidente do Benfica, fique já claro, já estou farto de me repetir. Eu quero paz e sossego para que se consiga começar uma época melhor que a do ano anterior. E não vale a pena estarmos com guerras, porque guerras internas nunca dão nada. Portanto, vamos esperar que passe os 4 anos e depois aí sim vamos mostrar a nossa indignação e votar noutro candidato, e só espero que não sejam os mesmos que foram agora da última vez, porque senão entre estar o Rui Costa ou os outros pouca coisa vai mudar, não é? Agora, uma coisa é certa, para mim, Manteigas, ou ele muda muito a atitude dele ou chega, ou para ele já não dá. Quer dizer, Margarinas, para mim já foi. Só se mudar a atitude. Agora, esta coisa de querer levantar lebres numa Assembleia Geral, quando sabe que anda médias livres e jornalistas cebosos, todos a espumar na boca para conseguir meter o Benfica mais na lama, para se falar mais do Benfica, para enterrar mais o Benfica, vai ele com esta agora. Então qual é que é o central, hein? É o Jiménez ou é o Skriniar? Eu espero que não seja nem um nem outro. Espero que não seja nem um nem outro. Senão é mais um tiro dos pés do Rui Costa. E acho que o Rui Costa já não tem pés, porque é só tiros nos pés. Skriniar, ok, já foi um grande central. É verdade, já foi, há muito tempo. E não vão dizer a mesma conversa de mas o Otamendi não. Skriniar, Otamendi, esqueçam. O Skriniar ultimamente tem tido lesões, muitas lesões. Aliás, até foi operado há uns tempos atrás e só está previsto voltar ao relevado dia 30 deste mês. Ou seja, ele vai começar já uma pré-época condicionado. Ou seja, nem vai servir para os primeiros jogos. Se for esse Skriniar. O Jiménez está a aquecer os bancos lá no Atlético. Eu acho que nem um nem outro eram boas contratações. Espero bem que não seja nem um nem outro, mas como o nosso senhor Margarina já levantou a lebre, quase de certeza que deve ser o Skriniar, e mais uma vez eu vou ter que criticar depois o Rui Costa, depois nessa altura logo farei. Pronto, agora eu vou-vos deixar um pouco do programa, ver o que é que eles falaram ou não. Também vou deixar aqui um minuto exato quando o programa vai começar, para quem não me quiser ouvir, que pronto, eu tenho sempre considerações a essas pessoas. Este micro farta-se de estalar, não sei porquê, pronto, é o que é. Agora perdi-me. Olha, também não interessa, vou ver a Argentina e vou deixar isto aqui para vocês e até segunda, porque vai ser quando é a minha folgazinha, vai ser na segunda.
Vê mais transferências nesta noite de sábado. Contamos com os comentários de Bruno Costa Carvalho, Tiago Girão, encontrado já o central do Benfica, que vai substituir Nicolás Otamendi, pode ser Milan Skriniar, jogador do Fenerbahçe, um eslovaco de 31 anos. Isto porque na Assembleia Geral do Benfica, o ex-candidato João Diogo Manteigas questionou o presidente do Benfica para revelar o nome do central, desafiando o presidente do Benfica a revelar o nome do defesa central que, segundo Rui Costa, já está fechado no Benfica, perguntando João Diogo Manteigas se seria José Jiménez do Atlético de Madrid ou Milan Skriniar do Fenerbahçe, e Rui Costa respondeu dizendo que José Jiménez não é o central escolhido, o que fez muita gente pensar que então, por exclusão de partes, pode ser Milan Skriniar o central que vai substituir Nicolás Otamendi. Bruno Costa Carvalho, começo por ti. Fizeste também essa dedução, por exclusão de partes, pode ser Milan Skriniar o central que vem substituir Otamendi, ou pensas que é precipitado chegar a essa conclusão? Para já, boa noite, João, boa noite a todos os meus companheiros de painel, e um cumprimento especial ao Jaime Cancela de Abreu, que eu normalmente não coincidimos por razões óbvias, mas eu até deixo uma sugestão aqui, João, que parece que um painel só de benfiquistas não seria mau neste programa e, portanto, é quase. ganharia muito o programa com já agora deixa-me contextualizar também a presença do Jaime Cancela de Abreu no painel desta noite, meus caros. Alguma disciplina aqui, alguma disciplina no programa, por favor. Deixem-me só contextualizar a presença do Jaime Cancela de Abreu no programa desta noite. Jaime Cancela de Abreu esteve presente na Assembleia Geral do Benfica da parte da manhã, e por isso faz todo o sentido que ele esteja aqui para nos dizer como é que correu essa Assembleia Geral do Benfica, onde ele esteve presente. Mas agora a questão do Skriniar. Vou à tua pergunta. Para já, dou-te os parabéns pela excelente pronúncia, porque eu não sei pronunciar tão bem como tu. Eu digo Skriniar. Eu conheço o central e eu acho que eu posso estar completamente enganado e pagar a fatura do que vou aqui dizer no futuro, mas é uma espécie de Cavani, ou seja, não acredito muito que venha. É bastante caro, é um jogador bastante caro. Não é canhoto, não é rápido. Enfim, tem lesões. Eu não acho que seja exatamente o perfil, ou digamos, aquilo que o Porto ano passado conseguiu com o Bednaré, que funcionou muito bem. Eu penso que o Benfica anda à procura de uma solução parecida. Eu tenho dúvidas que seja este. Jaime, pode ser Skriniar, ou concordas com o Bruno Costa Carvalho que pode não ser este ainda o central que está contratado pelo Benfica? Bem, boa noite a todos. Realmente eu não sou uma presença habitual aqui aos sábados, e um cumprimento também especial ao Bruno Costa Carvalho, com quem estou poucas vezes, com o Tiago todas as terças-feiras, hoje ele leva comigo outra vez, e o João Pacheco Miranda episodicamente, e um cumprimento especialíssimo aos espectadores. Olha, tu disseste aí uma lapaliçada, tanto pode ser como pode não ser. Isso, quer dizer, é impossível eu poder responder a isso, porque realmente pode ser ou pode não ser. Mas há aqui uma coisa que é inquestionável, que é o Rui Costa não desmentiu a possibilidade. Sim. Ou seja, não disse que não era Skriniar, ao contrário de José Jiménez do Atlético de Madrid, que o Rui Costa disse logo que não era hipótese. Primeira nota, aquilo não foi uma pergunta do João Diogo Manteigas, foi uma provocação, foi meio a brincar. Segunda parte disto, se eu fosse o presidente do Benfica e tivesse a negociar jogadores, e está de certeza a negociar jogadores, eu também deixava aqui esta no ar para baralhar. Deixava no ar. Não ia responder tudo tocato lá. Não ia passar para fora aquilo que se está a passar dentro. E, portanto, a resposta do Rui Costa, que pode parecer que por exclusão de partes indica imediatamente o Skriniar, também pode ser deixar esta pista no ar e andar atrás de outra. Naquilo que o Bruno Costa neste caso já não faz muito sentido, porque o Rui Costa diz que está fechado o negócio. Mas não disse deste jogador. Não disse deste jogador. Disse que está fechado. Não, pois, a questão é essa. Tu dizes que não faz sentido porque estando fechado já não vale a pena esconder, correto? Mas eu vou-te dizer assim, o Benfica não está à procura só de um central.
O Benfica precisa de mais do que um central. E, portanto, está fechado há de ter que fechar mais. Olha, o Bruno falou que este não é destro, não é canhoto. E o Benfica claramente procura um central canhoto. Portanto, estás aqui a avançar a informação de que o Benfica não procura um defesa central, procura 2 defesas centrais. Sim, eu penso que isso é uma coisa que até já é mais ou menos clara. Agora, repara nisto. Há outra nota que o Bruno deu, com a qual eu concordo. A fiscalidade na Turquia é altamente favorável para os jogadores. Trocar a Turquia por Portugal, mesmo que o ordenado bruto se mantenha, e eles lá já pagam ordenados brutos altos. E este jogador tem contrato com o Fenerbahçe até 2029. Pronto. Terceira parte da questão. É que o Benfica tem que se entender com o Fenerbahçe para o contratar. Já não basta, não é um jogador em final de contrato que venha daí e que o Benfica possa, mesmo aos 31 anos, fazer um investimento inicial forte, tipo prémio de assinatura, porque não tem que investir na transferência. Neste caso, terá que investir na transferência porque ele tem mais 2 anos de contrato com o Fenerbahçe. Portanto, neste ponto, eu diria, a questão das lesões, ele teve uma utilização relativamente regular, ou vá lá, com números muito razoáveis durante a sua 7 épocas na Série A, uma na Sampdoria, 6 no Inter. O Bruno Carvalho certamente viu jogar aqui, foi 2 anos seguidos com o Inter. Eu lembro bem no primeiro ano, 22-23, que um jogadorzão, um centralão, vamos pôr assim uma expressão à brasileira, mas este é o tipo de informação que a gente só quando tiver preto no branco é que dá para comentar com um bocadinho mais de profundidade. Estávamos ali a ver imagens de Mário Branco, o atual diretor-geral do Benfica, com Skriniar. Na altura, Mário Branco era diretor desportivo do Fenerbahçe e foi precisamente Mário Branco que levou Skriniar para o Fenerbahçe. Tiago Girão, isso pode também ajudar agora que seja Mário Branco a mesma pessoa, mas agora a trabalhar no Benfica, a trazer Skriniar para o Benfica, sendo que Mário Branco teve recentemente numa entrevista uma declaração sobre este central eslovaco muito elogiosa, dizendo que ter um jogador como Skriniar deixa toda a gente do clube contente. Muito boa noite a todos, sobretudo a quem está lá em casa. Bem, eu vou ser franco, parece uma notícia absurda. Porque temos que ver o contexto. Não quer dizer que ela não possa acontecer, não estou a dizer isso agora. Parece-me absolutamente absurda esta notícia. Desculpem lá. Eu vou discutir aqui uma coisa que a mim não me faz sentido nenhum. Porque é assim, é um jogador que custou 6 milhões ao Fenerbahçe há coisa de meio ano. Não é? Renovou não, foi contratado pelo Fenerbahçe recentemente, esteve num período de empréstimo na segunda metade da época passada, no final da época passada foi contratado, assinou o contrato até 2029, portanto tem um vastíssimo contrato ainda pela frente, tem 31 anos, custou 6 milhões de euros, oferia 12 milhões ano, ao que tudo indica, no Paris Saint-Germain, por exemplo, na altura. Portanto, estamos a falar de um jogador que me parece uma coisa utópica, perfeitamente utópica. Então, é aquilo que eu acho. Porque é que pensas que o Rui Costa não negou também esta possibilidade? Mas eu ia. Primeiro tenho que perguntar ao Rui Costa. Segundo, parece-me que aquela teoria do Jaime faz todo sentido. É desviar atenções. Não, mas é a partir do não negar o nome deste central eslovaco que nasce esta situação e que muita gente deduziu, porque são levantadas apenas 2 possibilidades pelo João Diogo Manteigas, que é o José Jiménez do Atlético de Madrid. E o Skriniar do Fenerbahçe. E ele nega, o Rui Costa nega, diz que não é o central do Atlético de Madrid. Certo, mas o Skriniar era uma espécie de Cavani. Como eu vejo o assunto, é uma espécie de Cavani. Não, eu não estou sequer a discutir a questão ainda da questão da mais-valia ou não mais-valia do jogador. É um jogador que tem uma carreira bastante interessante. Agora, se depois vai ser útil ao Benfica ou não, e se vai ter rendimento ou não, isso é outra história. Agora, do ponto de vista factual, do ponto de vista lógico, eu tenho alguma dificuldade em perceber esta possível vinda deste jogador. Mas pronto, se calhar sou eu que não estou a entender bem, a ver bem o filme. Agora, essa questão do Rui Costa não ter negado é simples, pode de facto, como eu já me dizia, estar a tentar aqui desviar atenções para que as pessoas se entretenham com o nome do Skriniar e agora vai aparecer o Zé Maria qualquer. Será isso, João? Rui Costa desviar atenções? Ainda por cima há essa questão que tu falavas há pouco, acho que foste tu que falaste. Mário Branco, na entrevista que dá, agora no arranque da época do Benfica, foi muito claro. Disse que o Benfica tem que reforçar o eixo central da defesa do lado esquerdo.
Ele diz isso. Ele diz isso com todas as palavras. Porque disse não é canhoto. Pois, Mas, ele nem sequer mas canhoto. o Jaime acabou de dizer, e terá, penso eu, É mais que um. informações sobre isso, de que o Benfica tentará contratar dois defesas centrais. Eu, daquilo que eu ouvi da entrevista do Mário Branco, não dependo nada disso. Eu dependo que o Benfica vai contar com o brasileiro que já contratou, certo? Gabriel Índio. É o miúdo. Certo? Mas esse é canhoto. E é canhoto ainda por cima. E é canhoto. Esse é canhoto. E é canhoto ainda por cima. O que ele diz na entrevista é que o Benfica quer acrescentar alguém com experiência para o eixo defensivo e eu dependo que seja este tal elemento que estamos aqui a discutir, não é? Eu não tenho a certeza. Eu não tenho a certeza, mas acho que ele ganha na casa dos 10 milhões. Portanto, se ganha... 12 milhões, foi o que eu te digo. 12 milhões no PSG, mas no agora PSG, pois. mas acho que atualmente ganha 10 milhões. Como é que não pode vir para o um Benfica? absurdo, quer dizer, É impensável. 10 não? O Benfica, Antes de ir ao João, diz, Jaime. pensa, Desculpa. vamos lá ver. não O há Benfica tem neste momento, vindos da época passada, 2 centrais. Mesmo que o brasileiro seja considerado, nenhuma grande equipa faz uma época com 3 centrais. Claro. Pela hipótese de saída do António. Também tem o jovem norte-americano. Ou sai a custo zero daqui por um ano. Mas isso não tem contado para o campeonato. Até pela lógica, se conclui que o Benfica provavelmente não vai só buscar um central. Canhoto, este miúdo brasileiro tem 17 anos, vamos com calma. É muito falado porquê? Porque foi o único reforço do Benfica até à data. Não há mais nada para falar, fala-se do Índio. Bem, nós o ano passado fizemos o campeonato só com 3 centrais. Sim, mas é um risco enorme. Sim, Fizeste, de acordo. oh, Bruno, fizeste, De acordo. mas é um risco enorme. Mas o ano Não passado correu fizemos mal. só com 3 centrais, essa é a verdade, não é? Eu sei, mas andar a fazer com 3 centrais épocas De acordo, consecutivas é um perigo enorme. De acordo, Certo? O Manu faz central se for preciso numa Sim, ocasião. sim. O próprio... Olha, O o Barganha fez. foi obrigado a jogar a central. Exatamente. Por causa da falta de centrais. Correto. E atenção a outro pormenor, que não é despreciando. O Tomás Araújo tem sido um jogador atreito a lesões. Com paragens com alguma frequência, embora umas normalmente curtas, mas não é um defesa que se possa dizer que tem estado, não sabemos o que vai ser para o ano, mas quem está a preparar uma época tem que saber interpretar o que se passou até aqui, e o Tomás tem tido uma frequência de lesões que não dá uma garantia de fazer a época inteira do princípio até ao fim, ok? E portanto, há aqui várias nuances. Última nota, Tiago, um jogador aceitar descer de ordenado também não é uma novidade. Não, tens aí o caso do Gabri Veiga que desceu 90%, vê bem. Eu não estou a dizer que seja 90% novidade. de jogar O que para o eu estou a Porto. dizer é que- Ok, o que eu estou a dizer- seja só para o Porto que eles deixem o ordenado. O que eu estou a dizer, mas Portanto, estamos a eu falar de admito. coisas completamente. Estamos a falar de um miúdo que queria regressar à Europa para relançar a carreira na Europa, não é? Digamos assim, até porque já tinha ganho o que tinha a São ganhar. coisas diferentes, mas o na que Arábia tem a ver é a Saudita. atitude. Outra de coisa estar é um jogador que está em disposto final de a baixar carreira. o ordenado. Em final de carreira não está em final de carreira, mas ainda caminha para o seu final de carreira, não é? E acabou de assinar um contrato há coisa de meio ano ou um ano. Essa é outra questão. Não? Essa é outra E a ganhar questão. certamente O Gabri bem, Veiga não é? também estava só. O Gabri Veiga também estava só há um ano na Arábia, não é verdade? Sim. Teve lá só uma época. Sim, mas o contexto é de A facto. questão é embora. diferente. É Queria diferente, relançar é a carreira. Os contextos são diferentes. É diferente. Mas o que não é, Meus caros. não é uma novidade um jogador descer o ordenado para ter uma aposta profissional. Deixa-me agora ouvir também Não a é opinião disso que do é novidade. João Pacheco Miranda. João, pensas também que é Rui Costa aqui, ao não negar esta possibilidade de tentar desviar atenções para que os jornalistas não cheguem rapidamente ao nome do jogador que o Benfica já fechou para o eixo da defesa? Antes de mais, boa noite para o moderador, para os meus parceiros aqui no Porto e também um abraço especial para o Jaime Cancelo de Abreu. Hoje há uma maioria Muito que obrigado. está aqui, mas há a haver a maioria que seja com o Jaime Cancelo de Abreu, que eu tenho grande simpatia. Mas, para já, obrigado. eu acho que o secretismo nestes negócios de contratações é uma excelente atitude. O Porto fez o ano passado e com grande sucesso. Agora, em relação, eu hoje ouvi de 2 grupos de comunicação, que não o nosso, a outra média, que é livre, enfim, que é pouco livre, como a empresa, que estão muito ligados ao Benfica, como se sabe, ouvi falar em 3 nomes. Cuidado ao Benfica. Estão particularmente ligados ao Benfica. Mas enfim, é quase uma extensão do Benfica TV. Mas pronto, sabe, eu conheço alguns. Meus caros, Eu isso conheço alguns. não é o principal aqui da. Sim, não é nem o o principal nem o acessório. Nem o acessório. Mas enfim, eu ouvi falar em nomes. Ouvi falar do José Maria Jiménez, que pelos vistos o Jaime já disse que o Presidente negou. Ouvi falar. Peço desculpa só por estar a interromper, mas o que este artista do Sporting disse, isto é uma barrigada de rir mesmo. Que a média livre está ligada ao Benfica e que é a extensão da BTV. Epá, parem de vender vinho
do pacote a este senhor. Bom, peço desculpa só pela interrupção, mas eu não consigo deixar passar uma coisa dessas. Dizer que a média livre que é do Benfica ou que está a favor do Benfica, epá, não dá. Nunca ouvi falar deste Skriniar. Ouvi falar do Juan Jesus, do Nápoles, que vinha a custo zero, e ouvi falar do Totti Gomes. É evidente que nós estamos nesta fase do não campeonato, da preparação para o campeonato, numa fase completa e total de especulação. É preciso vender jornais, é preciso ganhar audiência. Portanto, eu acho que o melhor é esperar. Eu também subscrevo um pouco o que tanto o Bruno como o Tiago disseram, e julgo também o Jaime, que não me parece muito viável, nem sequer sei se será uma boa aposta. Ele é um bom jogador, não é genial. Agora, quando se fala da defesa do Benfica, nós temos que também, e admito que o Jaime esteja preocupado que sejam precisos 2 reforços e não só um, mas é preciso também saber o que é que se vai passar com o António Silva, que para já negocia a renovar o contrato, ainda não se fala disso. Enfim, o Tiago Gouveia, o Tiago Araújo é um... Tomás Araújo, desculpa. É um excelente jogador, julgo eu, penso eu, ou acho eu, e há pelo menos esses 2 jogadores que, se ficarem no Benfica, dão algumas garantias, virá um substituto natural do Otamendi. Penso também que é a aposta do Benfica ser um jogador já com créditos firmados, com maturidade para poder agarrar até como voz de comando daquela defesa, porque isso fazia muito bem o Otamendi. Agora, essas coisas até me divertem imenso, porque fala-se de tudo e mais alguma coisa. Enfim, eu espero para ver. E eu isso acho bem que eles não o digam. Eu, como tu disse, comecei por citar o exemplo... E acaba de receber por citar o exemplo do Porto. Aqui no telemóvel outra informação de que pode haver outro jogador também na rota do Benfica, mas lá está, também é um central de pé direito, lá está, não é um central de pé esquerdo, que é Stefan de Vrij, o neerlandês, este já com 34 anos, ex-Inter de Milão também, e que estava muito perto de assinar com o Panathinaikos da Grécia, mas pelos vistos ainda não assinou. Esta semana saiu uma notícia sobre ele. Se nós consultamos agora os nossos telemóveis, se calhar vão aparecer 30 nomes, todos são candidatos ao Benfica. Quem é que dizia? Quem é que nega ao Benfica? Esse era o Mourinho. Mas o Mourinho não foi completamente o que ele disse. Mas qual é o treinador que diz não ao Benfica? Qual é o jogador, sobretudo, que estiver nessas condições, sem contrato ou em final de carreira, que possa vir dar alguma segurança, que vai negar o Benfica? Agora, como te digo, eu não alimento muito esse tipo de especulação. Sendo que nessa Assembleia Geral do Benfica, o presidente do Benfica, Jaime, também disse que o Benfica vai contratar um ala. Portanto, não é só um defesa central, o Benfica pelo menos vai contratar mais um ala. Certo, mas isso eu penso que também era uma informação que já circulava. Essa intenção do Benfica contratar um extremo ou um ala era algo que já era falado. E, portanto, eu não sei exatamente das características que o Benfica anda à procura no que respeita ao ala, mas já era uma intenção. Para mim foi uma confirmação, não foi uma novidade. Jaime, e essa do ala tem alguma coisa a ver com a eventual saída do Sheldon? Sai pelo menos o Bruma. O Bruma vai sair. Portanto, a partir daí é preciso mais um. Também se fala de algum... Mas tens a certeza que Bruma sai? Receita conseguida com o Sheldon. De nada. Basta dizer que Bruma sai? É o que toda a gente diz, que o Bruma vai sair. Toda a gente diz tudo. Está bem, mas parece-me que há alguns jogadores que são claros que o Benfica quer que saia. Um deles é o Bruma, outro é o Barreira Cheia. Toda a gente sabe que o Benfica quer que saia. E depois temos que contar, aliás, porque estamos aqui a falar de... Há a questão do Luque Bacchio, há a questão eu gostava que ele saísse, o Sheldon gostava que ele ficasse, mas dá-me ideia que ele vai sair. E há uma coisa importante, estamos aqui a falar de centrais, e se voltarmos à história dos centrais, eu acho que nós estamos, se calhar não fomos bem ao fundo da questão, porque eu acho que o António Silva não quer ficar no Benfica e nós devíamos vendê-lo este ano. O Rui Costa hoje disse que tem uma proposta espetacular em cima da mesa, não é? Tá bem, o Mourinho também teve uma proposta espetacular e foi para o Real Madrid. E eu acho que o António Silva e o Benfica, parece-me que as coisas não estão muito bem, e acho que o Sheldon quer ir para outros sítios. Mas relativamente aos defesas centrais... Relativamente a esses 2 jogadores, o Mário Branco também disse numa entrevista aos órgãos de comunicação do clube, portanto aos órgãos de comunicação do Benfica, ontem disse Mário Branco que acredita que quer Sheldrup, quer António Silva, vão ficar e vão aceitar as propostas que têm em cima da mesa. Isso é um movimento completamente defensivo do Mário Branco. Nós temos que entender que são cargos que são ocupados e como é que funciona a psicologia humana. Portanto, ele fez ofertas aos 2, tem que dizer que eles vão aceitar ambos, porque fez
papel dele, diz que foi o Benfica, foi dar o dinheiro que podia, e evidentemente que ele tem que dizer que eles vão aceitar, até porque está a negociar. Na minha opinião, nenhum dos dois vai aceitar. E voltando à discussão que tu muito bem puseste aqui, e até aproveitando aqui que está aqui o Jaime, para vermos a questão dos centrais do Benfica, o Benfica pode ficar numa posição caricata de ficar sem nenhum. Porque eu acho que o António Silva devia ser vendido nesta época, porque corremos o risco, se ele não renovar, depois que ele sai a custo zero, e a partir de dezembro passa a ser um jogador livre para negociar com quem quiser. E não sei se o Tomás Araújo, com a cobiça que tem de alguns colossos europeus, se não se vai embora também. Portanto, o Benfica pode ter aqui um problema que neste momento nós não estamos a ver bem no cenário completo, mas é um cenário que pode acontecer. Bruno, deixa-me só Então isso vai completamente de encontro. Só um parênteses aí ao que eu estava a dizer. Tem que ser um de cada vez. Agora, João. Só te estava a fazer um parênteses. Eu também acho que os jogadores também não podem bater o pé se têm contrato com os clubes. É o último ano. É o último, embora, pá, ou eu acho que também se fala muito do António Silva. Eu acho que é um jogador com potencial, mas ainda não provou. Eu gosto muito do António Silva, mas o que não sei se será grandes propostas do estrangeiro, será útil para o Benfica vendê-lo. Ele quer ir para. João, ele entra no último ano de contrato. Portanto, o Benfica o vende agora, porque eu acho que ele não vai renovar. Por um preço que se calhar é. Tem que vender por 15 ou 20 milhões, não é? Quer dizer, já não vai vender por os 35 ou 40. Falou disso. Isso não, isso acabou, isso já foi choque de uvas. Aliás, houve uma proposta, salvo erro, à volta dos 35 em dezembro do ano passado, acho que era para a Juventus, não estou enganado, e no Benfica não o vendeu. A partir de agora, o jogador está a 6 meses. Olha, nem de propósito, o Luís Pinto Coelho acabou de enviar essa informação de que o Milan, que é treinado por Ruben Amorim, acaba de sondar o Benfica, entrar em contacto com o Benfica, Jaime, para ver a possibilidade de contratar António Silva. Olha, deixa-me lá dizer aqui o seguinte. Primeiro, em relação ao que disse o Rui Costa, ele disse que a proposta até era melhor do que aquela que apareceu nos jornais. Isto é uma primeira nota. Agora, mesmo uma grande proposta aqui em Portugal não significa que seja competitiva com uma proposta, olha, de um Milan e de outros clubes de Big Five que têm receitas que não se comparam às do Benfica. E, portanto, se a competição pelo António Silva for com clubes dessa grandeza, uma grande proposta do Benfica pode não significar que seja suficiente. E não te parece que o António Silva também está preocupado com o estatuto que vai ou não ter no Benfica? Bem, há uma coisa que eu quero dizer em relação a isso. Mal será que o Benfica anda a negociar um jogador com promessas de braçadeira de capitão. Isso é uma coisa que não me passa pela cabeça. Assinas, ficas capitão, isso não é assim que se decide um capitão. Está aí um treinador novo que tem que ser ele a escolher quem é o capitão, pelo perfil que ele quer para capitão, etc. Não é cá contratualmente que se negocia, fica aqui que levas a braçadeira. E isso acho uma... Eu não acredito que isso seja verdade, até devo pôr a coisa nestes termos. Agora, depois há esta questão. O António Silva está em último ano de contrato. É uma oportunidade para o Benfica fazer dinheiro com ele. E eu ontem disse aqui exatamente isto. Se o Benfica vender o António Silva, vamos supor que é por 20 milhões. Vamos supor que chega a 20 milhões. E vai ao mercado buscar um central por 20 milhões. Se esse central tiver qualidade e pegar, destaca, vai trocar um jogador de um ano de contrato por outro de 5. Claro. E isto é favorável para o Benfica. É bom negócio, sempre. Portanto, o jogador não aceitou a proposta de contrato até à data. Está nas mãos de Jorge Mendes. Não me parece que seja difícil o Jorge Mendes colocar o António Silva num clube, ainda por cima, com a perspectiva do Benfica ter o final do contrato do jogador daqui a um ano, portanto, desvalorizou do ponto de vista negocial. E não acho que seja difícil a colocação do jogador. E, portanto, se ele tem... Repara, qual é o jogador que joga aqui? Atenção que o António já fez 4 épocas na primeira equipa do Benfica. 4 épocas. Não chegou à equipa principal a época passada. E, portanto, não há aqui jogador, nós todos sabemos disto, que não tenha a ambição de dar um salto para a Premier League, para a Série A, para a Liga Espanhola. Todos querem isso. Ganham mais dinheiro, vão para outro campeonato, etc, etc. Eu não admiro nada que o António tenha essa ambição. Ter outras experiências e dar um passo na carreira. Só um bocadinho, Bruno. Passar para outro Qual é que parece neste momento que é a dúvida do António Silva?
Eu acho que o António Silva poderá estar aqui a forçar a saída do Benfica, porque ele já manifestou esse interesse em sair. Aliás, como o Bruno ainda há pouco estava a fazer essa referência, uma possível saída para a Juventus, falou-se na altura, estava até antes disso a tal saída para o Bayern que não chegou a acontecer. E portanto, ele está a um ano do final. E é difícil que um treinador lhe garanta a titularidade. Claro, isso não pode garantir, não é? Digo eu que não pode garantir. Nem aqui nem em lado nenhum. Nem aqui nem em lado nenhum. Há presidentes como o André Vilas-Boas que usam de outro tipo de sedução. Sim, de argumentos. O Jaime estava a dizer que não se pode dar a abraçadeira, que se for preciso dar a abraçadeira para ficar com um grande ativo, dá-se. Quer dizer, não vejo problema nenhum, desde que ele tenha capacidade para ser capitão e estatuto para ser capitão. Essa é no caso do Futebol Clube Porto, por exemplo, o Porto vai dar a camisola 2. Disse a promessa de dar a camisola número 2 a Diogo Costa. Claro, isso agora não é o treinador que agora tem que decidir essa parte. Essa parte acho muito bem que seja o presidente a seduzir o Diogo Costa com a camisola número 2, tendo em conta o simbolismo de acordo. Da camisola número 2. Não estou nada de acordo. No Futebol Clube Porto. Se é o presidente a meter-se no balneário. Pronto. Não estou nada de acordo com isso. Pronto, mas eu concordo com essa abordagem. Agora, eu acho é que o António Silva, estando a um ano do final do contrato, não é? Ou tem garantias de que vai ter um papel, aquilo que estavas a questionar, que eu acho que é pertinente, que acho que é tocar na ferida, é que o António Silva não consegue, apesar de todos reconhecerem, eu acho que toda a gente reconhece o valor ao António Silva, agora a questão é que ele não consegue uma afirmação absolutamente perentória na equipa do Benfica. Atenção que ele na época passada teve mais minutos do que Tomás Araújo. Mas eu acho... Sim, mas o Tomás Araújo também não teve ilusionado a determinada altura. Seja como for, teve mais minutos de utilização que o Tomás Araújo. Efetivamente correspondeu. Acho que prometeu mais. Eu estava com mais do António Silva. É verdade, está bem, mas O António de qualquer Silva, forma... deixa-me só dizer uma coisa. E ele pode querer dar o salto para ter mais Silva, minutos, que foi para ter mais o afirmação. central que fez a maior parte da época com o Otamendi, tinha uma grande dificuldade, que as pessoas parece que têm dificuldade em ver, que era jogar ao lado do Otamendi. O Otamendi era um jogador muito perigoso para jogar ao lado o ano passado. Eu gosto muito do Otamendi, mas os anos passam e o Otamendi o ano passado já cometia muitos erros e era muito difícil jogar ao lado do Otamendi, era quase suicida. E eu chamava a atenção, e por isso é que eu chamei a atenção do Jaime para isto, e até ouvir a opinião dele, que é o facto de não é só o António Silva, porque parece-me que a saída do António Silva parece-me quase inevitável. E não acho que haja grande ambiente para o António Silva continuar, para ser muito franco. Mas é que o Tomás Araújo tem grande procura neste momento e fala-se muito. E não me surpreendia muito que o Tomás Araújo, até se jogar na seleção, etc., e depende do comportamento da nossa seleção, não venha a ter uma oferta desses grandes clubes europeus que podem levar o Tomás Araújo a qualquer momento. Mas isso implicaria 2 ou 3 É isso que eu estou a dizer. É isso. É que neste momento o Benfica pode ter dois ou três centrais. pode ter um problema neste momento. O Porto, na época passada, foi buscar 2 e resolveu. Claro, é isso, mas nós podemos ter um problema no último dia de mercado. Podemos ter um problema no eixo central maior do que aquilo que nós estamos aqui a falar. É só isso que eu quero dizer e tomar nota, mais nada. Deixa-me só dar aqui uma nota. O António Silva, afinal tão criticado, até já é procurado pelo Ruben Amorim. A crer nessa informação pelo Ruben Amorim, que era treinador rival. Foi o Luís Pinto Coelho, que eu acho ótimo central, António Silva. Gosto imenso do Tão António Silva. criticado que ele foi. Eu nunca fiz aqui críticas, aliás, já fiz sempre muitas vezes a defesa do António Silva, mas era tão criticado, tão culpado de tudo e mais alguma coisa. Já me deixa-me só sublinhar que foi o Luís Pinto Coelho que nos mandou essa informação, que nos enviou essa informação. Do Luís Pinto Coelho, eu dou-lhe o Milan sondou o Benfica relativamente à possibilidade de negociar com o Benfica a ida do António Silva para o AC Milan. Vamos aqui avançar no alinhamento do programa e ir mais a fundo na Assembleia Geral do Benfica. Foi aprovado o orçamento, Jaime, para 2026-2027, com 54% dos votos a favor. O que é que parece? Ficaste surpreendido com isto ou nem por isso? Não, eu acho, vamos lá ver, as Assembleias Gerais dos clubes são momentos, eu vou-lhe chamar assim, políticos. As votações não têm a ver com a qualidade dos documentos em causa. Portanto, 54% votaram a favor, 46% contra. E se nós formos perguntar aos 54 e aos 46 dados relevantes sobre o orçamento, eu sou capaz de apostar que mais de 50% não têm noção disso. E, portanto, isto não é de agora, isto é de sempre e é dos clubes todos, também não é do Benfica. Portanto, há muita votação que tem a ver com o momento. E com o desempenho da equipa de futebol.
Mas posso dizer aqui uma coisa que é importante. Jaime, o orçamento que é aprovado, e tu estiveste na Assembleia, e eu já fui a muitas mesmo, e já falei em muitas, é o orçamento do clube, que não foi o orçamento da SAD. Claro, portanto, isto é o que tu dizes com toda a propriedade, é um momento político, porque o orçamento é o orçamento, quanto é que vamos gastar no handebol e no basquetebol e no voleibol e não sei o quê. Não tem nada a ver com o cerne do clube, do bem futebol. Isto é o orçamento do clube. Mas achas que tem uma carga forte emocional? Claro que tem, claro que tem. É o que diz o Jaime, é um momento político, mas o orçamento que está a votar, isto é só para quem tem lá em casa perceber, sobretudo os benfiquistas, este orçamento não é orçamento da SAD, não é dizer quanto é que vamos ganhar milhões, ou se a SAD ganhou milhões ou perdeu milhões, ou se vamos à Liga dos Campeões ou não. Isto é o orçamento do clube, é preciso ser perceber muito bem isto. É exatamente. Com uma previsão de um resultado positivo de 8,4 milhões de euros nesse orçamento do clube para 2026-2027. Jaime? Não, eu ia dizer, primeiro, eu não me surpreenderia que ele fosse aprovado, como não me surpreenderia que fosse reprovado. Este momento político tem um fator altamente favorável. Depois da época de maus resultados globais do Benfica, tem neste momento um fator favorável, e eu vou dizer qual é, chama-se Marco Silva. Sim. Ou seja, há uma unanimidade nos benfiquistas quanto ao acerto, nesta altura é o que se pode dizer, da contratação do Marco Silva. E isso joga a favor, politicamente, joga a favor da direção. Lá está, e o Bruno tem razão, não se estava a aprovar, a SAD estava-se a aprovar o orçamento do clube. E, portanto, mas lá está, há momentos, eu na Assembleia não ouvi um único interveniente que falou da contratação de Marco Silva que não fosse para elogiar. Portanto, este é um fator positivo nesta altura. E foi importante para esta aprovação, porque a época, se este documento fosse a aprovação em cima do fim da época, sem mais, eu admito que pudesse ser reprovado, precisamente pelo que eu comecei por dizer. Agora, há aqui uma nota. O Bruno estava a falar das modalidades e eu gosto, finalmente, isso já vem do ano passado, mas este ano mais aprofundado, que os orçamentos das modalidades venham especificados no orçamento do clube e até já está diferenciado entre masculino e feminino. E, portanto, eu acho que o clube deve ter uma política de transparência relativamente aos números que foram apresentados de uma forma também melhorada em relação a situações anteriores, e isso é uma questão favorável e que pode também ter ajudado de alguma forma a clareza com que foram apresentados, pode de alguma forma ter ajudado a que as pessoas tenham votado. Outra questão importante da Assembleia Geral do Benfica, críticas à arbitragem, e Rui Costa, Tiago, diz que haverá na próxima época tolerância zero com o Conselho de Disciplina da Federação, com Pedro Proença, e deixando aqui muitas críticas à arbitragem e, de certa forma, ameaçando aqui o Presidente da Federação, Pedro Proença. Acordou tarde, não é? Teve a época toda, desculpando o termo, a levar no lombo, e esteve calado a época toda. Quer dizer, é uma coisa inacreditável para um Presidente do Benfica, na minha ótica. Agora, eu percebo, este discurso tem que existir, até porque estamos a falar numa Assembleia Geral, é natural que ele agora queira ter um discurso diferente. Ele já percebeu que tem que ir a jogo, porque se não for a jogo, a imagem dele cada vez fica mais fragilizada. Houve até pelo menos um sócio do Benfica que falou e que disse a Rui Costa que é preocupante, na perspectiva do Rui Costa e na perspectiva desse sócio, evidentemente, receber muitos elogios dos presidentes dos clubes rivais, e no caso o presidente André Vilas-Boas, que elogiou muito recentemente Rui Costa, considerando até que era um senhor do futebol. Sim. Isso são aquelas conversas de café. Não dou grande valor a isso. A minha questão eu já expliquei essa parte. O André Vilas-Boas, o que quis dizer, além de falar da figura do Rui Costa, falou sobretudo da rivalidade que existe com o Benfica, e que o maior rival do Futebol Clube do Porto é o Benfica. Foi isso que ele também quis sublinhar nessa passagem que fez sobre o Benfica. Mas, portanto, tu concordas que o Benfica tem queixas de arbitragem? Mas toda a gente não viu que o Sporting foi altamente beneficiado a época toda, quer dizer, aliás, e a prova provada de que nada funcionou, que a arbitragem foi um dos maiores desastres desta época, é que o Duarte Gomes acaba de sair de um cargo para o qual foi eleito há um ano e para o qual tinha um projeto de 12 anos.
Quer dizer, não há prova mais provada de que alguma coisa podre está a acontecer dentro da arbitragem em Portugal, e com Luciano Gonçalves à cabeça e com Pedro Proença envolvido nessa atrapalhada toda. Porque não conseguiu Pedro resolver Proença a ficar do lado de Luciano Gonçalves? pelos vistos, porque para já o silêncio é ensurdecedor neste momento. Depois da saída do Duarte Gomes, na minha ótica, tinha que haver uma explicação de Pedro Proença para a saída do Duarte Gomes. Eu repito, ele numa entrevista que deu há coisa de um ano, disse que tinha um projeto para 12 anos que começaria precisamente com o assumir desse cargo que tinha dentro da Federação. E, portanto, uma pessoa que tinha um cargo para 12 anos e ao fim de um ano sai, ainda por cima sai nas circunstâncias em que sai, porque a arbitragem não está claramente melhor, está claramente pior, né? O que é mais, eu acho que se calhar vamos discutir esta parte mais à frente, se calhar estou-me aqui a antecipar um pouco ao tema do Duarte Gomes, porque eu queria dizer algumas coisas relativamente a essa matéria, mas retomando a tua pergunta, que se calhar é isso que é para onde tu queres que eu vá. Eu acho que é importante ter o Rui Costa, como é importante ter toda a gente atenta àquilo que vai acontecendo. Quer dizer, para mim é normal que quando há críticas válidas e que fazem sentido e quando os clubes sentem que estão a ser altamente prejudicados, é normal que venham a terreiro dizer alguma coisa. O que não é normal é ficarem em silêncio. Isso é que me parece muito estranho. E, portanto, por um lado, saúdo esta atitude nova do Rui Costa, embora eu acho que ela acontece num contexto de Assembleia Geral em que ele, claro, está sobretudo também a falar para dentro, né? Acredito eu, né? Para além do recado que ele possa ter. João, entendes este descontentamento do Benfica relativamente à arbitragem? Eu já disse no último programa que a época acabou e eu dou de barato, já não dou para esse peditório da arbitragem. Todos os clubes são prejudicados e todos os clubes são beneficiados com principal incidência nos três grandes. Acho que o Rui Costa apenas atirou poeira para se eximir das suas próprias responsabilidades. Há responsabilidades grandes do Benfica. Foi incapaz, foi incompetente. Com certeza que houve mais arbitragem, mas com certeza que foi prejudicado também. Mas é areia para os olhos. Ele aí assumiu, mas ele assumiu. Daquilo que eu li, ele assumiu. Eu já não vou para esse peditório, que acho que é uma tristeza. Acho que a arbitragem precisa de facto ser pacificada. É isso que eu estou a dizer, assumiu hoje. A arbitragem precisa de ser pacificada. Não é com permanentes tricas, permanentes queixinhas, com certeza que é apontar erros. O problema da arbitragem é que há de facto más arbitragens, há maus desempenhos que não têm consequências. Porquê? Porque os árbitros funcionam num espírito corporativo e não aceitam críticas, não há penalizações suficientes para quando há de facto e provadamente erros graves. E isso continua a não haver. Mas também não foi isso a causa do terceiro lugar do Benfica. Só. Pode ter sido num outro ponto, como também foi beneficiado, porque as pessoas depois esquecem-se dos benefícios que também ocorreram, não é? Agora, com certeza, também o Benfica se calhar estará também a contar com um ponta de lança de um diretor-geral que ameaça árbitros e jornalistas. Isso também não é penalizado, e isso também acontece, e ninguém fala, é para distrair. Mas Bruno, se não, foi penalizado, por acaso foi penalizado. Sim, mas não se calhar da maneira que o tal diretor-geral de que tu falas foi penalizado. Pois, se calhar não da maneira que... Mas enfim, mas não deixa de lá estar um tipo de atitude. E não é assim que se vai pacificar o futebol, não é com essas atitudes. Não é com a permanente Se o Benfica está assim tão descontente com a arbitragem, está assim tão descontente com o Conselho de Disciplina e com Pedro Proença, que é o Presidente da Federação, faz sentido que o Benfica, estando assim tão descontente com o andar da carruagem, tenha convidado o Pedro Proença para a gala do Cosme Damião, estando Pedro Proença na primeira fila? Quem me ouve aqui há mais de um ano, sempre todos os sábados, sabe que eu há muito tempo peço a Rui Costa para pedir a demissão de Pedro Proença. E ficou absolutamente, é das coisas que me põe fora de mim, é o comportamento do Presidente do Benfica, que eu apoiei relativamente a esta Federação Portuguesa de Futebol. E acho que ele não conseguiu perceber uma coisa muito simples. Esta novela começa com clareza na entrevista que dá Frederico Varandas em fevereiro de 2025 à Sporting TV, em que assinala claramente quem é que manda no futebol português. Ficou claríssimo ali, claríssimo como água, e o Rui Costa não conseguiu perceber. E aquilo redundou no quê? Na vitória do Sporting nesse campeonato e na vitória do Sporting na Taça de Portugal. Nem uma coisa nem outra devia ter acontecido. Então a Taça de Portugal foi a vergonha, a maior vergonha que eu vi até hoje do futebol português. Como é que se altera o vencedor de uma Taça de Portugal daquela forma? Foi absolutamente inacreditável. Foi maior que o Calabó. E esse campeonato também não devia ter sido ganho. O Calabó é uma grande falácia. Eu quero dizer. E o Sporting ganha o campeonato, esse campeonato, de uma forma absolutamente vergonhosa. Este campeonato que acabou e que foi ganho pelo futebol
Futebol Clube Porto, o Sporting também tentou ganhá-lo, e tentou ganhá-lo em Braga, tentando desviar o Futebol Clube Porto do campeonato. Foi uma vergonha o que fizeram ao Futebol Clube Porto, e eu não sou nada portista, portanto estou à vontade. Em Braga tentaram afastar o Porto do campeonato. Não conseguiram, o Porto ganhou o jogo e o Porto foi campeão, e foi um justíssimo campeão. Todos nós já justíssimo dissemos campeão. O Sporting, quando viu que não podia ser segundo lugar, e caiu para o terceiro lugar, conseguiu tirar o Benfica do segundo lugar com uma vergonha inacreditável. Mas o Benfica teve 30 jornadas no terceiro. Não podem dar 33 em terceiro ou em segundo. Não vale a pena. Só interessa o que acontece à 34ª jornada, o que acontece à última. Modera o tom. Não interessa nada. Mas modera o tom. Modera o tom. Eu não falo do tom que eu quiser. Não conheço nenhuma autoridade para dizer como é que mas com essa autoridade para seres bem educado. O que eu quero dizer, não estou a faltar ao respeito a ninguém. O que eu quero dizer é que o Benfica e o presidente do Benfica teve muita dificuldade em perceber como é que os bastidores do futebol português, e convidar, e eu percebo a indignação dos sócios do Benfica, convidar o Pedro Proença para a gala do Cosme Damião do aniversário do Benfica é a vergonha absoluta. O Rui Costa, há muito tempo que devia ter pedido a demissão do Pedro Proença e a demissão desta Federação Portuguesa de Futebol, isso não é um clube que determina que é uma autêntica vergonha. Deixa-me ouvir também o Jaime rapidamente, antes de irmos para intervalo. Jaime, pensas também que Rui Costa dá uma no cravo e outra na ferradura? Não, eu queria começar por dizer que não posso estar mais de acordo com o Tiago e com o Bruno. Foi uma vergonha aquilo que se passou este ano e que já vinha da segunda metade da época passada. Famalicão foi Jamor 2.0, eu já disse isto aqui neste programa noutras circunstâncias. Assim que o Benfica se apanhou em segundo lugar, veio aquela arbitragem vergonhosa daquele senhor Gustavo Correia em Famalicão. Isto mostra tudo o que estava a ser feito. Mas não foi só nesse jogo, foi em muitos jogos para trás. E é os prejuízos ao Benfica e os favores ao Sporting. Aliás, o Jornal Record, que é mais sportinguista, ou tão sportinguista como o João, não será tão. Não será tanto como a bola é do Benfica, não será tanto, mas pronto. Bem, a bola já foi mais, muito mais, mas isso agora também não me interessa. Nada, isso não me interessa nada. Porque o balanço aqui é do Record, por causa das classificações de insatisfatório, de satisfatório, etc. E o Sporting foi claramente o clube mais beneficiado. Como é que tu entendes tantas críticas a Pedro Proença e depois Pedro Proença estar na primeira fila no aniversário do Benfica, na entrega dos troféus Cosme Damião? Não, eu não fui eu que convidei, portanto, há questões. Eu sei que não foste tu que convidaste, mas como é que tu interpretas, como é que tu interpretas que Rui Costa, por um lado, esteja tão indignado com Pedro Proença e, por outro lado, e os sócios do Benfica questionaram isso também na Assembleia Geral? Eu vou-te dizer, a presença do Pedro Proença numa cadeira sentado ou numa coisa no camarote não é aquilo que me incomoda mais. O que me incomoda mais é o Rui Costa ter apoiado o Pedro Proença contra a vontade de mais de 90% dos benfiquistas e nunca ter explicado esse apoio. Isto é que me incomoda a mim. Cá o Pedro Proença estar numa cerimónia, estar nisto ou naquilo, é a embalagem. Interessa-me é o conteúdo. E o Rui Costa até hoje nunca explicou, primeiro, porque é que apoiou o Pedro Proença para a Liga. Bruno, atenção, quando tu o apoiaste, ele já tinha apoiado o Pedro Proença para a Liga. Eu sei. Pronto, atenção. Eu sei disso. Isso já se tinha passado e foi apoiá-lo para a Federação. Para a Liga diz que não ia ao arrepio dos outros clubes todos, não ia em sentido contrário. O Benfica é o maior, não tem que ter problema nenhum em sentido contrário. Mas para a Federação chegou a dizer que apoiou um projeto e não a pessoa. Então é devedor, junto dos benfiquistas, das razões porque apoiou o Pedro Proença para a Federação. Porque tudo o que se passou a partir daí para cá, relativamente às arbitragens, não foi nada que seja, como é que eu ia dizer, que vá a crédito do Rui Costa nesse apoio, de forma alguma. E nesse sentido, eu percebo a revolta dos benfiquistas, mas o que me preocupa a mim é perceber esse apoio mais do que estar sentado aqui ou estar sentado ali. Jaime, já vamos continuar a conversar. Jaime, Bruno Costa Carvalho, Tiago Girão e João Pacheco Miranda, já vamos continuar a conversar, para já saímos para um curto intervalo. Até já. Do Benfica e entre eles Jaime Cancela de Abreu, estiveram presentes os ex-candidatos à presidência do Benfica. O único que não falou dos ex-candidatos penso que foi Luís Filipe Vieira.
Sim, sim. Eu estou a pensar aqui rapidamente. O Rui Costa, obviamente, o Martim falou, o João Diogo Manteigas falou, o Noronha falou, o Cristóvão Carvalho falou. Está-me a faltar aqui um que não me lembro qual. Maier também falou. Martim Maier falou, sim. O Martim, quem não falou foi o Luís Filipe Vieira. O Luís Filipe Vieira tinha dito que ia à Assembleia e que não falaria, portanto não me espantou que não tivesse feito. Pronto, pá, o que é que tu queres que eu diga mais? Houve muita contestação a Rui Costa. Sentiste Rui Costa muito apertado nessa Assembleia? Sim, mas para quem estava à espera, e até havia quem muito desejasse que fosse uma Assembleia Geral muito conturbada, não foi. Muita crítica, as pessoas falaram tranquilamente, expuseram os seus pontos de vista tranquilamente a todo o que eu assisti, impecavelmente até, bom som, etc. E muita crítica, óbvio, porque essas Assembleias Gerais nós já sabemos que são de tom crítico para a direção. Depois nas eleições a coisa muda. Bem, houve pelo menos um sócio que pediu 1 minuto de silêncio em memória do projeto desportivo do Benfica. Da morte do Benfica, do projeto desportivo. Certo, mas isso, vamos lá ver, nas Assembleias Gerais há sempre essas coisas. Eu não vejo mal nenhum nisso. Vejo mal é que as coisas atinjam proporções de falta de civismo e de confrontos físicos ou o que seja, ou até verbais, mas fora das regras da urbanidade. Um sócio chegar lá e pedir 1 minuto de silêncio pelo projeto desportivo do Benfica é uma crítica feroz ao Presidente e ao projeto desportivo do Presidente. Agora, isso não tem maldade absolutamente nenhuma, na minha opinião. É uma forma irónica de fazer a crítica. E o Presidente... Vamos lá ver uma coisa. Esta Assembleia Geral foi criada por proposta do João Diogo Manteigas na última alteração de estatutos. Eu disse ao próprio João Diogo Manteigas que não concordava com isto. Para mim, em todas as circunstâncias, o que me interessa é sempre o futuro e não o passado. E vamos dizer, dar a oportunidade a que se faça uma lavagem de roupa suja numa Assembleia Geral, eu não acho que tenha utilidade. Mas como os sócios aprovaram, ótimo. Vão lá. Agora, as críticas, repito, feitas dentro dos limites do civismo, acho muito bem que as façam. Há um mérito nesta Assembleia. É a oportunidade de os sócios desabafarem cara na cara com o Presidente. O palanque está ali ao lado, está ali a 2 ou 3 metros do Presidente, que é o primeiro dos elementos da direção. Houve até uma intervenção de um sócio que já se tornou viral nas redes sociais. Sim, senhora, sim, senhora. Eu por acaso assistia lá ao vivo e anda por aí a circular a todo o vapor. E com ataques ferozes ao Pedro Proença, diga-se de passagem, a propósito do que estávamos a falar. Agora, é uma oportunidade de facto de levantarem questões. Simplesmente, eu saio de uma Assembleia destas e relativamente ao futuro do projeto desportivo e do posicionamento do Benfica perante os poderes do futebol português, para não continuar a ser pisado sucessivamente na cabeça, eu não sei o que é que o Benfica vai fazer. Ou seja, para a frente não há novidade nenhuma. Para trás, pronto, desabafaram críticas, etc. Eu registro que foi de uma urbanidade elevada quando muitas pessoas, muitos comentadores, muitos jornalistas esperavam ver ali uma convulsão por causa da má época do Benfica. E eu quero, portanto, fechando, dizendo que muito me orgulhou participar numa Assembleia Geral depois de uma época tão mal sucedida, que tenha corrida em termos tão civilizados. E isso, claro, há sempre uma exceção aqui e acolá. Não é essa do minuto de silêncio ou outras parecidas. Agora, isto eu quero relevar aqui. E uma das críticas dirigidas a Rui Costa foi sobre a hora a que Rui Costa chegou no primeiro dia de trabalho de Marco Silva. Tiago Girão, Rui Costa chegou por volta das 11 da manhã, no primeiro dia de trabalho Marco Silva chegou às 7 da manhã. Faz sentido este tipo de crítica por parte dos sócios, que o Presidente deveria estar no centro de treinos a receber o treinador no primeiro dia de trabalho?
Eu acho que eu percebo a crítica, porque eu acho que a presença do Presidente no primeiro dia de trabalhos, chegando à mesma hora do treinador, ou até chegando um pouco antes, acho que é simbólico e acho que é um simbolismo importante e que tem algum relevo. Agora, eu não sei qual é a agenda do Rui Costa, até podia ter alguma coisa inadiável e que o obrigou a aparecer só às 11 da manhã. Pinto da Costa, por exemplo, fazia muito isso. Sim, eu acho que é importante. Fazia muito isso no sentido de chegar muito cedo. Sim. Eu acho que é importante passar essa mensagem pelo simbolismo, não é que isso tenha depois mais nenhum impacto, mas acho que às vezes o simbólico também tem o seu peso e a sua importância. Agora, eu também não sei, e volto a dizer, o que é que o Rui Costa tinha em termos de agenda pessoal para não poder ir mais cedo ou não aparecer mais cedo no dia de arranque dos trabalhos do Benfica. Deixa-me só dar aqui duas notas ainda sobre a Assembleia Geral do Benfica, se me permites, para manter a bitola. Já sei que o Jaime vai dizer que isto sou sempre eu e que eu tenho uma mala pata em relação ao Mourinho, mas quer dizer, nós não podemos passar. Eu achei piada. Não se fala nada do. Não, implicitamente falaram. E não falaram bem, porque assim, o Mário Branco, na entrevista que dá, diz o seguinte: há jogadores que podem ser muito mais bem aproveitados do que o que foram. Portanto, presume-se que o Mourinho não conseguiu potenciar muitos daqueles que foram os grandes investimentos do Benfica, e falamos do Sudakov, falamos de outros jogadores que não se conseguiram impor. Pelos vistos, o treinador não conseguiu ter essa arte e engenho para conseguir fazer isso. Até fala que o sistema de jogo não vai mudar do Benfica, isto são palavras do próprio Mário Branco, o sistema de jogo vai ser igual, o modelo de jogo vai ser igual, ainda que com características diferentes. Sistema e modelo são coisas diferentes. Mas ele diz isso, ele diz que o sistema e o modelo são iguais, a única coisa que pode mudar, as nuances vão ser nas características do modelo. Não parece que o modelo do jogo do Mourinho seja parecido com o modelo. Mas isto ele a meter-se um bocadinho na área do treinador. Mas eu só estou a reproduzir o que o Mário Branco disse, eu não sei se ele está a dizer alguma coisa com propriedade. O sistema pode ser parecido, o modelo de jogo... Eu não sei, estou a dizer exatamente aquilo que ele diz. Portanto, o que dá a entender que o sistema e o modelo antigo não serviram. Por outro lado, o Rui Costa, nesta Assembleia Geral, também diz aqui duas coisas importantes. Por um lado, Sidney Cabral foi um pedido do José Mourinho e foi um aval, ele deu o aval para a contratação do Sidney Cabral, que entretanto já foi recambiado, e o próprio Rafa, também ele, foi um pedido expresso do Mourinho, que depois teve também a concordância, obviamente, das outras instâncias que gerem o futebol do Benfica. Portanto, isto são duas notas que eu queria aqui deixar. Passaram assim entre os pingos da chuva, mas a verdade é que o Mourinho esteve também presente desta forma e chegamos à conclusão que o grande José Mourinho, a passagem e o lastro que deixou no Benfica é 0 títulos e algumas contratações completamente ao lado. Tem um título, que é o título. Olha, deixa-me só fazer uma observação. Tiago, o Mário Branco não falou na Assembleia Geral. Não. O Mário Branco deu uma entrevista. Pronto. Não, estava-me a referir à entrevista que ele deu. Parece que o Mourinho esteve presente na Assembleia Geral por isto, por aquilo. Não, mas o Rui Costa falou no Sidney Cabral e falou no Rafa. Não, se calhar tu não isso é outra questão. Que eu disse. Eu disse, o Mário Branco, na entrevista que deu, falou no sistema de jogo, falou nas... Só que a entrevista não foi na Assembleia Geral. Sim, foi no Sim, mas eu vou-te dizer uma coisa. A outra parte foi o Rui Costa que falou na Assembleia Geral e falou sobre as contratações do Sidney e do Rafa, porque ele acho que foi questionado sobre essas contratações e falou que foram contratações que tiveram a chancela do José Mourinho. Vou-te só dizer uma coisa. Tu podes continuar a falar aqui do José Mourinho todas as semanas. Podes continuar nesse ritmo, à vontadinha. Irei continuar. É um hábito que tens. Vais ter dificuldade em calar-te em relação ao José Mourinho. Podes continuar todas as semanas. Porque a mim vais-me ouvir falar é do Marco Silva, que é quem me interessa agora. O Mourinho, neste momento, é passado. João, e o Marco Silva é que é presente e espero que seja futuro. Houve sócios do Benfica, ou pelo menos um sócio do Benfica, que disse que Rui Costa foi o presidente que mais o desiludiu até hoje na presidência do Benfica. Os sócios do Benfica têm motivos, na avaliação que tu fazes, para se sentirem desiludidos com o Rui Costa? Objetivamente, acho que sim. Acho que o Rui Costa... Mas 65% dos sócios, numa votação com 90%... O anacronismo disto é que o Rui Costa, há cerca de um ano, não foi? Menos de um ano. Ou menos de um ano. Foi eleito com uma maioria muito... 65%. Mas antes de irmos a esta resposta, quero também, enfim, no fundo, concordar com a avaliação do Jaime em relação ao civismo. Isso acho muito importante que haja. Acho que todas as críticas são válidas em tom urbano e sem insultos e sem violência. Portanto, isso é uma mais-valia. Uma mais-valia para a Assembleia Geral e para os benfiquistas. Em relação ao Rui Costa, eu tenho sempre aquela dúvida que me é levantada pelo princípio de Peter. O Rui Costa foi um extraordinário jogador, é um grande benfiquista, ninguém tem dúvidas sobre isso. Eu continuo a ter as minhas dúvidas se é um grande gestor e um grande presidente. E, pelos vistos, também há muitos... Enfim, não haverá tantos porque o elegeram. Não sei, a minha dúvida e a contradição está aí. Ele, de facto,
não tem provado, não provou até agora com resultados concretos que merecesse a confiança dos benfiquistas, mas depois vai a eleições e ganha de uma forma clara. Enfim, mas eu não gosto de meter nessas questões. Em relação ao que disse o Tiago, também, enfim, independentemente de eu achar que o Jaime também está numa boa atitude de pensar no futuro e não no passado, acho que o Mourinho esteve presente, se está presente. Mas eu não falei no Mourinho para o Jaime falar. Eu falei exato, no Mourinho mas acho que e nesse não, caso falas todas as semanas. Acho que tem alguma razão. Se está presente, agora é passado, já não conta. Acho que foi de facto. O Mourinho, na minha opinião também, acho que fazem muito bem os benfiquistas em pensar no Marco Silva, que eu acho que é uma boa solução. Acho que é uma boa solução, porque, como eu disse desde o princípio... Sim, mas a contratação do José Mourinho é um ato de gestão do Rui Costa. É um ato de gestão, é isso que eu estou a dizer. Foi vendido como sendo o salvador da pátria. Eu acho que o salvador da praia... E o Jaime é um acérrimo defensor do trabalho do José Mourinho, apesar dos 0 títulos. Exato, eu não acreditando muito... Claro que a gente sabe porquê. Mas não indo também especular sobre isso, acho que em relação à vinda do José Mourinho foi também uma jogada, um trunfo eleitoral. Claro, foi um trunfo eleitoral. Claro. O Marco Silva poderá também servir como trunfo de credibilização do Presidente, embora eu acho que o Marco Silva é, na minha opinião, uma boa aposta neste momento para o Benfica. Acho, por outro lado, que enfim, é um outro ponto que tu apontaste em relação a críticas e a falar de jogadores em concreto e na entrevista do Mário Branco, acho que é meter-se no foro do treinador. Não sei se o Marco Silva ficará muito contente com essas João, deixa-me ouvir. E sempre falar em sistemas. Deixa-me ouvir também. Não lhe cabe propriamente. Deixa-me ouvir também o Bruno. Eu acho que uma das questões que foi colocada na Assembleia Geral até tinha a ver com o Mário Branco, isto é, que há pessoas que continuam a entender que o papel do Mário Branco é uma coisa um bocado dúbia, se é diretor-geral ou se é diretor desportivo. Ele é diretor-geral. Pronto, mas há quem levantasse essa. O Jaime esteve lá, deve ter ouvido essa intervenção. Quem é o diretor desportivo do Benfica? É um diretor desportivo ou ele acumula? Que eu saiba, não há, não é? Não sei. O Jaime saberá melhor. Nos clubes portugueses, vamos lá ver aqui uma coisa. Nos clubes portugueses, que são altamente presidencialistas, sim, o presidente é tratado entre presidente e treinadores. E depois há uns diretores desportivos ou diretores gerais, chamem lá o que quiserem. Têm um determinado tipo de funções, muitas vezes logísticas, de administrativas, não têm peso nas contratações. Aliás, o Porto tinha lá um Zubizarreta que foi empandeirado e não sei o que é que ele andava lá a fazer, por exemplo. Não, mas era o Vilas Boas com o treinador. Supostamente foi embora. Supostamente. Tu sabes muito sobre o Benfica, mas pelo Porto é que tens mais dificuldade. Eu não tenho a informação toda, mas aquilo que eu depreendo é que o Zubizarreta... Pois, tu sabes muito é de Benfica. Calma, Jaime, tenha lá calma. Eu estou calmíssimo, eu não sei as razões pelas quais o Zubizarreta saiu, mas uma das quais que me parece mais ou menos óbvia é que o papel que lhe estava destinado, ele falhou no... Mas, cara, vamos ter que avançar. Penso que um bom exemplo de diretor desportivo, por exemplo, foi de Hugo Viana no mas tu não sabes, Sporting. Mas já estás a criticar. Bruno Costa Carvalho. Não se fala se é diretor desportivo ou diretor geral. Parece-me evidência que... E tu não sabias as funções do Zubizarreta. Moderar o programa. Não fui eu. Bruno, parece-me evidência que o Rui Costa é um presidente nesta altura muito fragilizado. Isso é. Já nem me parece discutível, não é? Isto é, e depois já só uma nota, acho que graça que vocês estão aqui as terças-feiras para os sábados, vocês estão aí um bocadinho, mas. Fazem o link. É verdade. As quê? As terças-feiras, porque eles estão às terças e traçaram aquela coisinha para aqui. Ora bem, eu acho que é fragilizado e acho que aqui foi dito uma coisa pelo João Pacheco de Miranda muito correta. Pensas que se Marco Silva não resultar, Rui Costa também cai? Acho que sim. Vamos lá ver uma coisa. O João disse uma coisa, que é o Mourinho, ele apoiou-se no Mourinho nas eleições e foi o trunfo eleitoral principal. E nesta Assembleia Geral, que eu também estou de acordo com, que fui completamente contra esta Assembleia Geral de discutir futebol a nível popular, que não faz sentido nenhum, e que o Jaime era contra, e eu também me manifestei publicamente contra esta revisão estatutária. Não me faz sentido nenhum esta AG sobre futebol. Basicamente é sobre o futebol que eles falam. O Rui Costa também passou entre os pingos da chuva graças ao Marco Silva, portanto é o segundo treinador em que ele se apoia para ganhar as eleições do Mourinho e agora para esta nova fase o Marco Silva. Se as coisas não correm bem com o Marco Silva, eu não sei a quem que mais vai agarrar o Rui Costa, portanto fica muito debilitado. Se as coisas correrem bem, recupera
toda a sua legitimidade. Se não correrem bem, as coisas ficam completamente... Não, legitimidade tem sempre. Não tem. O futebol, as coisas, isto não é política, é muito rápido. legitimidade? O futebol, a legitimidade é rapidamente cai, porque o Benfica até tem mecanismos de João, no teu clube correram com o presidente ao fim de um ano. Isso não há. Futebol não é política e, portanto, é muito diferente. A legitimidade desaparece com mais facilidade no futebol. E na política também cai antes. E que também é verdade. Há aqui uma coisa que eu gostava de tomar nota sobre a maneira como decorreu a Assembleia Geral, porque eu tive em muitas Assembleias Gerais e gostava de dizer que até tive que ir com seguranças para a Assembleia Geral. Portanto, as Assembleias Gerais do Benfica não são fáceis e são muito difíceis. Eu fico feliz que tenha corrido bem. Acho que há uma grande mérito. Como é que compreendes, como é que interpretas o silêncio do Luís Filipe Vieira? Eu sei porque é que o Luís Filipe Vieira não tem condições para falar numa Assembleia Geral do Benfica, porque se for ao palanque não o deixam falar. Porque aquilo está um ambiente muito hostil ao Luís Filipe Vieira. Ele sabe disso e, portanto, é que não vai lá. Não é porque é um santo, é porque não pode falar na Assembleia Geral do Benfica. Eu gostava de fazer um forte elogio ao Rui Costa pela evolução da democracia ao Benfica. O espírito e o ar que se respira no Benfica é completamente diferente. Estas Assembleias Gerais têm um tom completamente diferente. Eu não estive presente e tenho andado afastado das Assembleias Gerais porque não quero estar presente, mas mas já estive em algumas. O Rui Costa tem um espírito completamente diferente, até como aborda os sócios, como se fala, como se dirigem nas Assembleias Gerais. Mas também há um fator aqui que nós não nos possamos esquecer. Que não nos devemos esquecer. Desde que aconteceu na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, até com a prisão do principal instigador de confusões numa Assembleia Geral, eu acho que toda a gente tem mais cuidado na maneira como se comporta nas Assembleias Gerais. Eu tenho, por exemplo, um grande apoiante, que era um grande apoiante meu, já morreu, e que foi membro da direção do Benfica, e que foi agredido numa Assembleia Geral do Benfica. Portanto, eu sei o que é que estou a falar. E, portanto, as Assembleias Gerais do Benfica, desde cadeiras a voar, desde tudo, desde prepotência, não deixarem falar. Eu queria falar e levava com uma corneta e me diziam que eu não podia dizer aquilo que estava a dizer, mais ou menos como o João faz aqui de vez em quando, que não gosta daquilo que eu digo, então diz, tu não podes dizer o que estás a dizer e tal. Faziam-me isso nas Assembleias Gerais do Benfica. Eu sei que estou a falar, portanto, eu vi isso, senti isso na pele. Estou solidário contigo, mas acho inadmissível durante muito tempo. Falar. Um minuto para intervalo. E, portanto, o Rui Costa trouxe um ambiente completamente diferente à democracia do Benfica, que é muito saudável. Sim, muito saudável. O Luís Filipe Vieira não fala porque não tem minimamente condições de falar, porque não tem toda a Assembleia contra ele, mas é como é. Ele fez isso durante 20 anos aos outros, também portanto, agora colhe o que plantou. exatamente. E eu acho que o que aconteceu na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto está na mente de todas as pessoas, porque se houver problemas hoje pode ter consequências criminais sérias. E vamos sair agora para um curto intervalo. Regressaremos com o Jornal do Mundial. Estamos a mais ou menos 1h30, pouco mais, para o início do Portugal-Colômbia, decisivo na liderança do Grupo K do Campeonato do Mundo. Até já.